Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum nível da vida, né? Que é ver aquela pessoa que claramente é menos qualificada que tu, ocupando um lugar que deveria ser teu. E sabe por que isso acontece? Simplesmente porque essa pessoa soube se comunicar melhor. Pô, e dói mesmo ver aquela pessoa que claramente, tipo assim, leu 3 livros sobre o assunto, fez um curso no final de semana e agora tá ocupando o lugar que deveria ser teu. Aquele cliente que deveria ser teu. Cobrando aquele preço que tu pensa que é justo, sabe? É tu olhar e pensar, pô, isso claramente tá errado. Eu sei tecnicamente 10 vezes mais que essa pessoa. Eu resolvo problemas do público que ele nem sabe que tem. O que o mercado vê nessa pessoa? A gente sempre leva pro lado da injustiça, né? Aquela questão de se consolar, de pensar, porra, o mercado tá muito superficial, o mundo tá superficial, as pessoas só querem show. E aqui eu vou ser muito honesto contigo, eu também falava essas coisas, eu também acreditava nisso. E eu te afirmo, não é injustiça, é só mecânica. O que tu tem que entender é que o mercado não tem um raio-x gigante que vai olhar pro tamanho do teu cérebro ou a profundidade do teu repertório. É o que eu repito em todos os vídeos, vou repetir daqui pra frente. O mercado, ele só compra o que ele consegue entender. E aqui tá a lição mais difícil de engolir da vida profissional. A competência que não é comunicada, para todos os efeitos práticos, ela não existe, amigão. E eu digo isso por experiência própria. Eu sabia muita coisa, mas nunca tinha organizado isso de forma pública para o pessoal entender meu pensamento. E agora é exatamente esse movimento que eu tô fazendo. Muitas pessoas que estão no mercado, que me conhecem, não faziam a mínima ideia de como que eu pensava, ou como eu bolava uma estratégia, uma ação de marketing, questão de alinhamento de marca, as coisas que eu levava em consideração, entendeu? Porque tudo isso não era comunicado por mim. E eu achava uma grande injustiça o cara lá escolher meu concorrente. E aqui vem a frase que é totalmente contra-intuitiva e tu vai ter um piripaque agora. O teu problema de verdade não é falta de conhecimento, é o excesso dele. Só que esse conhecimento tá totalmente desorganizado. E desorganizado aqui eu digo no sentido de compreensão mesmo. Cara, basicamente existe um fenômeno chamado maldição do conhecimento. É assim que eu chamo. Que é quando tu sabe muito sobre um assunto, mas tu acaba esquecendo de como é não saber. Porque querendo ou não, cada conhecimento, cada nicho vai ter os seus códigos. E aí tu traz esses códigos, tu acha que falar sobre o detalhe técnico vai ser o ouro do teu conteúdo, quando na realidade quem tá ouvindo, isso vai ser só ruído, aquela pessoa não tá entendendo de verdade, entendeu? E aí enquanto tu tá preocupado em destacar todas as nuances, todas as exceções, toda a complexidade pra se provar bom, o cara mediano que sabe se comunicar, ele vai chegar na pessoa e vai dizer: ah, tu tá com dor no ombro, eu tenho exatamente esse remédio aqui, custa X. Tu quer? E ele não ganha porque ele é melhor, ele ganha porque ele foi claro. Esse cara conseguiu organizar pouca informação que ele tinha. E o cara que não organiza a comunicação dele vai acabar afogando o cliente dele de tanta informação. Indo pro cenário real, imagina uma reunião corporativa para aprovar um projeto. Pô, tu entra, tu preparou 50 slides, tu tem todos os dados, todas as variáveis de risco, tu apresenta toda a metodologia, tu é técnico, tu é denso. Pô, tu quer mostrar que tu fez o teu dever na casa. E aí no meio da apresentação as pessoas começam a mexer no celular, o diretor já começa a franzir a testa, que não tá entendendo merda nenhuma. E aí no final da apresentação, como tu não filtrou o conhecimento para que as pessoas entendessem, alguém vai chegar lá e vai dizer: ah, mas o que a gente ganha com isso? Ou famoso, né? Não, eu vou pensar e depois a gente dá um retorno, tá? Fica tranquilo. E aí depois entra o boneco que sabe metade do que tu sabe. O cara faz uma apresentação de 3 slides. O problema que tá custando dinheiro hoje, a solução que ele propõe e como que a empresa vai ganhar dinheiro amanhã. O cara falou com segurança, ele contou uma história de início, meio e fim. E o resultado, o projeto aprovado e 2 tapinhas nas costas. E aí tu sai da sala maluco pensando: meu Deus, esse cara nem explicou a metodologia de risco. E o diretor, por outro lado, sai pensando: meu Deus, finalmente alguém vai resolver meu problema. A diferença no exemplo é que tu tava vendendo uma ferramenta e outro cara tava vendendo um resultado. Cara, pensa no médico, no nutricionista, no arquiteto. Esse cara que sabe demais, ele vai querer explicar a bioquímica da célula pro paciente. Enquanto, na verdade, o paciente, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O cara vai se sentir burro, entendeu? Já o profissional que organiza conhecimento, ele vai chegar e dizer pro cara: olha, o teu problema é X, a gente vai fazer Y e em 30 dias tu vai se sentir assim. Tu vê como é mais claro? E vira quase que uma obviedade que esse cara vai gostar, que esse cara vai indicar. E eu genuinamente consigo entender o teu olhar caso tu pense algo tipo: pô, esse segundo médico é um charlatão. Mas não é sobre isso, é porque esse cara entendeu que o papel dele não é dar aula de medicina. Fazendo uma análise desse caso e de muitos casos da vida real, o que esse médico tá fazendo é só dar direção e segurança. Então basicamente a frase que resume esses 2 exemplos é que quem organiza o conhecimento passa a valer muito mais do que apenas o possui. Digamos assim, quem tem conhecimento é como ter um estoque. É um armazém que tá cheio de peças de ouro, mas não tem como eu entrar, não tem porta, não tem vitrine, então não vale de nada pra quem tá passando na rua. E organizar o conhecimento é transformar esse estoque em solução. É pegar esse ouro, polir ele, colocar na mão da pessoa e dizer: ó, isso aqui serve pra isso. Uma palavra que tem feito parte do meu vocabulário é curadoria. Se tu parar pra pensar, a comunicação é sobre curadoria. Comunicação não é sobre falar bonito, não é sobre fazer dancinha, não é sobre ter uma voz de locutor. É a tua capacidade de olhar pra tudo aquilo que tu estudou, pegar 99% daquilo e filtrar. Então aquele cara que é claramente menos competente que tu, que tá no teu lugar, ele entendeu uma coisa que tu ignorou. A clareza é uma forma de cortesia. Quando tu é complicado, tu tá sendo egoísta. Tu tá exigindo que o outro faça um esforço pra te entender. E quando tu traz clareza, tu tá sendo generoso. Tu mastigou toda a complexidade e só entregou a facilidade pro cara. E o mercado só compra, só paga caro por quem facilita a vida dele. E por mais que tu seja um gênio, se tu soar complicado, o mercado vai te ignorar. O mercado ignora quem complica. Don't hate the player, hate the game. Então tu tem que parar de ter raiva do mediano que você comunica bem. Porque daí tu só vai ter 2 problemas: ter raiva e parar de ter. Para de brigar com a realidade, tenta aprender com esse cara.
Pega a forma que ele faz, coloca o teu conteúdo que é superior e adapta. Se tu tem o melhor produto, que poderia ser o teu conhecimento técnico, por exemplo, mas essa embalagem é impenetrável, que seria a tua comunicação confusa, ninguém vai comprar, amigão. Então, como eu falei lá no início do vídeo, o teu problema não é conhecimento, é organização. O teu desafio agora é pegar tudo isso que tu já tem e fazer, tipo, 3 perguntas. Como que eu explico isso para uma criança de 10 anos? Como eu transformo toda essa teoria em um passo a passo? Como que eu faço para o meu cliente se sentir inteligente quando me ouve? Porque no momento que tu começar a se comunicar com clareza, o jogo vai mudar. O mundo não precisa de mais gênios incompreendidos, a gente precisa de pessoas que traduzam essa complexidade. E se tu conseguir ser esse tradutor, aquele lugar lá que é teu, vai voltar pra ti. É isso. Um abraço.